A vida é um jogo. Mas o que acontece quando a gente não acha saída para fechar e vencer essa partida? Todos nós, temos momentos na nossa vida, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de euforia, momentos de raiva, momentos de medo. Isso não significa que a gente vai se enquadrar em transtornos mentais porque a gente está um dia eufórico, ou porque está um dia triste, ou porque está um dia com mania de organização. Depressão é uma tristeza extrema, né? Um negativismo. E um dos comportamentos da pessoa, né, com esse transtorno, com essa doença, é o isolamento, né? E algumas não suportam isso, algumas pessoas não têm a habilidade com isso, não têm a tal resiliência de encarar como algumas outras pessoas encaram e seguem suas vidas, e às vezes por essa pressão, por essa angústia, por essa dor, elas tiram suas próprias vidas. Sim, existe uma popularização das patologias, né? Por conta da internet, por conta das redes sociais, por conta dos grandes ícones aí da sociedade, artistas, líderes religiosos, que passam por algum transtorno mental e daí dão entrevistas, comentam. Muitas vezes é banalizado o diagnóstico. A sociedade está muito violenta, né? O desemprego, quer dizer, todo um contexto que está gerando essa ansiedade nas pessoas, esse medo. Então a pessoa acaba se sentindo assim acuada, e na realidade elas não estão conseguindo trabalhar direito essas emoções, né? Esses medos. Então está gerando essa grande demanda de problemas mentais. Tem vários tipos de transtorno, né? Tem os transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. Dentro dos transtornos depressivos, tem os transtornos de humor, que a gente fala que é o afetivo bipolar, que a pessoa apresenta ciclos, né, de euforia, de mania ou de uma tristeza profunda. Tem os transtornos obsessivos compulsivos, como por exemplo o chamado TOC, né? Tem doenças mais graves e persistentes, que são os transtornos psicóticos, aonde a pessoa perde o sentido da realidade, ela tem uma quebra, né? A psicose, ela tem uma quebra da realidade e ela vive uma realidade paralela, ela vive uma fantasia. Então, normalmente está associada às alterações da percepção, dos órgãos do sentido, né? E aí a gente chama de alucinação, essa alteração da percepção. Então, são presentes os transtornos psicóticos, principalmente a alucinação auditiva. A pessoa começa a ouvir vozes de comando que dão ordem, que xingam, que blasfemam, né, contra a fé daquela pessoa. Então a pessoa fica com uma perturbação mental muito grande, porque ela convive com outras pessoas, mas ela está escutando outras vozes dentro da cabeça dela. Por algumas coisas que a gente investiga, que a gente pesquisa, a genética tem muito a ver, sim, né? Desde lá da questão dos neurotransmissores e dos neuroceptores, né? Isso já na barriga da mãe, isso, e lógico, mas nada assim que a gente pode bater o martelo, né? Ser taxativo nessa questão. Tem um público que procura ver na internet, procura saber o que tem, assim, tá com alguma coisa, procura ler sobre isso. Então já vem com aquela ideia formada, que pode ser ou não, né? E tem outros que não, que vêm porque não está se sentindo bem, não sabe o que está acontecendo e fica com medo de ficar louco, né? Porque geralmente eles ficam, tem medo de ficar louco. Então, não tem ideia.
Só tem ideia que não está legal, né? Não está bem. Sabe quando você corre, você corre tanto, corre, e aí você vai ficando ofegante, você vai ficando sem ar, chega uma hora que você para, você cai. Tudo começou, na verdade, desde cedo, né? Quando eu tinha 7 anos, eu fui fazer uma provinha do parquinho, uma coisa tipo bem simples. Eu fiquei tão nervosa, eu não sabia como lidar com aquilo. Na hora da prova, meu nariz começou a sangrar. E até então, tipo, minha mãe não sabia o que era isso. Fui crescendo, e sempre fui muito ansiosa. A ansiedade sempre foi a minha maior inimiga, né? É assim, sua vida tá corrida, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo. No meu caso, eu era faculdade, trabalho, cuidar de foto escrita. Acho que é assim que é a depressão. Quando você percebe que você tá no chão, que você não consegue sair, que você não consegue mais olhar o futuro. É como se tivesse um muro na sua frente. Você não tem esperança. Então, no dia 24 de setembro do ano passado, eu fui diagnosticada com depressão e um tempo depois com um transtorno de borderline, né? Ou limítrofe, como é conhecido também. E acredito que caminhar com esses dois é uma luta, né? Eu digo que todo mundo me vê sorrindo hoje com meus projetos, falam que eu sou uma artista e essas coisas, mas muita gente não sabe a luta que é por trás, né? Quando eu fiz 18 anos, que a minha ansiedade ela começou a ficar mais agressiva, né? Se podemos dizer, eu não sabia com quem falar, né? Eu tinha até receio de falar com a minha mãe ou com meu pai, falar, ai, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E eu não sabia, sabe? E aí chegou uma hora que eu deitei na cama e eu simplesmente não queria levantar mais. Não queria trabalhar, não conseguia sair, fui piorando. Chegou um tempo que as crises de ansiedade se tornaram mais intensas, eu comecei a ter falta de ar, comecei a ver coisas, né? Quando saía. Logo em seguida, minha mãe já procurou ajuda, já procurou um psicólogo. É uma análise multifatorial e assim, tem que ser um conjunto de sintomas que enquadram dentro daquele diagnóstico. Então, a depressão, tristeza, desânimo, angústia, perda de interesse pelas atividades cotidianas, a perda do pragmatismo, da funcionalidade daquela pessoa, então ela já não consegue desempenhar as atividades daquela mesma maneira. Uma alteração na memória, muitas vezes desencadeia até algumas doenças físicas mesmo, né? Uma hipertensão, uma dor crônica, é um conjunto de sintomas para a gente poder chegar num diagnóstico. Quando você identificar o isolamento, mudança brusca de comportamento, aquela troca da noite pelo dia, sinal de alerta, alguma coisa está acontecendo aí. Então, a necessidade da estrutura familiar, né, para saber lidar com isso e oferecer com qualidade, né, ajuda a esse adolescente. E lógico que isso você precisa dividir com um profissional, né, não queira ser o salvador da pátria. Quantas pessoas a gente recebe aqui que está no período de luta, vamos supor, teve uma perda há 5 dias atrás. Aí os familiares trazem para cá. Por quê? Porque acha que está com um problema. E na realidade não é. É simplesmente uma emoção passageira. É um reflexo do que aconteceu. Isso não significa que ela tem um problema mental. Essa medicalização do sofrimento é algo que a gente precisa combater. A gente percebe uma procura excessiva do serviço porque as pessoas ficaram intolerantes a qualquer tipo de sofrimento. Então, brigou com o namorado, perdeu o emprego, teve qualquer tipo de circunstância, acha que tem que tomar remédio para ansiedade e remédio para dormir. E isso acaba agravando um quadro, né? Sendo um tratamento desnecessário. Os equipamentos hoje de saúde mental do país, assim, até pelo que a gente pesquisa, não tem, né, a estrutura devida para tratar. E quando eu falo do tratar, eu não falo simplesmente paciente e médico, psiquiatra. Eu falo da questão do tratamento ambulatorial, com a equipe multidisciplinar que está ali para ofertar tratamento, com equipe de psicólogos, serviço social, terapeutas ocupacionais,
a questão medicamentosa, né, que alguns pacientes têm essa necessidade, mais que outros, de terem esse acompanhamento paralelo. Está entrando em média aqui no CAPES 70 pacientes novos por mês. Então, tu imagina um serviço entrando 70 pacientes novos e não saindo nenhum, né? Porque, na realidade, eles não têm alta. É muito difícil um paciente que tem problema mental, ele ter alta. Então, é um serviço que só vai aumentando. Nós não temos para onde mandar o paciente. Então, fica inchado, né? Fica excessivo o atendimento. Então, é onde as pessoas, às vezes, confundem ou se enganam, falam que não tem no município. Tem, mas é que no momento a demanda está muito alta e aí onde se torna mais moroso o atendimento, às vezes demorado. A gente fala muito de saúde e aí pensa na saúde do corpo. E nós somos seres integrais. Para a gente estar bem, a gente precisa estar bem de mente e de corpo. E falar sobre saúde mental é um alerta para cuidar de si mesmo e cuidar não só pensando em medicação, mas cuidar da qualidade de vida, viver intensamente. Nós não sabemos, né, o quanto nós teremos de vida, qual vai ser a nossa longevidade. Ainda há muito preconceito, né? Muito preconceito, e que a gente precisa discutir isso, né? As pessoas sentem, mas elas não procuram um serviço específico, né, para relatar essa situação, né, por vergonha, por medo, né, e aquela questão assim que infelizmente a gente ainda ouve nos dias de hoje: eu não preciso de ajuda profissional de um psiquiatra nem de um psicólogo, porque isso é coisa para louco. A gente vê eventos aí externos que acontecem todos os dias, que hoje a gente está aqui e amanhã a gente não está. Então a gente tem que procurar viver com qualidade, amar, se divertir, respeitar o outro e fazer o bem, que aí a gente vai estar preservando a nossa saúde mental. Se você está estressado, vai desenhar, vai andar, vai, sei lá, faz o que você mais gosta. Tem aquele dia estressante, cancela tudo. Eu adoro fazer isso quando eu tô muito mal, eu simplesmente falo, gente, não dá. Hoje não dá pra sair de casa. A mente às vezes precisa disso, às vezes a gente anda muito estressado, muito e não sabe o que fazer. Mas esse é o meu recado, não desistam e você é forte, você não está sozinho.